Shalom! Essa semana a gente vai falar sobre a importância da sensibilidade no cumprimento das mitzvot e na elevação espiritual de cada pessoa. Como a gente sabe, a sensibilidade ajuda a gente a perceber mais detalhes e mais nuances da nossa vida ao redor, das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Então, para isso, eu vou contar uma história que aconteceu há mais ou menos 60 anos atrás, um pouco mais, 70 anos atrás, antes de Israel existir, na Europa, que tinha um rabino racídico, que tinha uma comunidade muito grande, e nessa comunidade tinha um casal que não conseguia ter filhos. Estavam casados há 10 anos já, não tinham nenhum filho. Esse rabino, esse casal, o marido, todo ano antes de Rosh Hashanah, ia pedir para o rabino da comunidade dar uma brahá para ele conseguir ter um filho que ele tanto queria. E o rabino dava a brahá para ele e não funcionava. Todo ano a mesma coisa. Até que um ano, durante uma reza dele, que ele está fazendo lá durante o ano, o rabino chega e vai falar com esse homem, com esse marido do casal. Fala o seguinte: olha, vai chegar Rosh Hashanah e você vai pedir brahá para mim outra vez. Mas eu queria te falar uma coisa. Na semana que vem, um mês antes de Rosh Hashanah ainda, meu irmão está vindo rezar nessa nossa sinagoga. E meu irmão é um tzadik muito grande. Em geral, o que ele fala, Deus cumpre. Ele fala uma coisa e Deus dá a brahá que ele deu para a pessoa, Deus faz essa brahá funcionar. Então eu recomendo para você, quando meu irmão vier aqui semana que vem, não perca a oportunidade. Pede para ele uma brahá para você ter filho. Eu tenho certeza que se você pedir isso para ele e ele te der a brahá, você vai conseguir ter esse filho que você tanto quer. O Hassid fica contente assim, olha para o rabino, fica muito contente, e ele vai na semana seguinte, vai falar com o rabino, com o irmão dele que chegou lá para visitar. Ele vai pedir uma brahá para o rabino fala para ele o seguinte: olha, vem na minha cidade em Rosh Hashanah, vem passar comigo Rosh Hashanah, e você passando Rosh Hashanah comigo, eu vou te dar lá a brahá durante Rosh Hashanah e você vai conseguir ter teu filho que você quer. O rabino vai embora da cidade, e nisso o rabino da própria cidade vem perguntar para esse senhor, para esse homem daqui, o que foi que o irmão dele falou para ele. E ele responde que teu irmão falou que se Rosh Hashanah eu for rezar com ele, ele vai me dar a brahá e eu vou ter um filho. Que Rosh Hashanah ele vai estar inspirado, ele vai estar num nível bem elevado e ele vai conseguir me dar a brahá para ter o meu filho. O rabino, que bom, então Rosh Hashanah você está lá, você vai viajar até a cidade do meu irmão, ele vai te dar a brahá e Baruch Hashem você vai ter esse teu filho tão, você tanto quis assim. Passam 10 dias, passa um mês, o tempo chegou Rosh Hashanah, e o senhor que queria ter filho, esse homem que queria ter tanto filho, não viaja para outra cidade. O rabino, quando começa a rezar Rosh Hashanah, ele vê que ele não viajou, vai direto falar com ele. Fala, mas por que você não viajou? O meu irmão te prometeu que se você viajasse, você ia conseguir esse teu filho que você tanto queria. O homem olha para o rabino e fala assim: é verdade, rabino, eu queria muito esse meu filho. Eu comentei com a minha esposa sobre essa brahá que ele ia dar para a gente em Rosh Hashanah. E a gente estava discutindo sobre o assunto e a gente pensou que ia ser uma vergonha para o senhor isso. A gente ia envergonhar o senhor. Todo mundo ia falar que a brahá sua não funciona. Só a brahá do seu irmão que funciona. Todo mundo na sinagoga ia ver que a gente viajou para conseguir uma brahá do seu irmão. E a gente pensou o seguinte: a gente quer muito ter filho, mas não às custas de envergonhar o senhor e deixar as pessoas vendo que a sua brahá não funciona tanto assim. O rabino ficou muito emocionado com a sensibilidade desse casal. Ele falou o seguinte: eu nunca te prometi que você tem um filho, mas dessa vez eu te prometo que você vai ter um filho. Daqui a um ano você vai estar com um filho em Rosh Hashanah. Eu prometo para você isso daqui. Não passou um ano e realmente esse casal teve um filho deles. Baseado em que esse rabino prometeu para eles isso, que ele pensou o seguinte: não pode ser uma pessoa sacrifica o filho dele, como Abraham sacrificou Yitzhak. Esse filho que nem veio para o mundo para não envergonhar uma outra pessoa. Uma sensibilidade dessa, Deus só pode ser que vai pagar com um filho. A pessoa não vai perder o que ela tanto queria ganhar. Então, o que eu quero voltando ao nosso assunto, a sensibilidade, uma pessoa começar a ficar sensível ao que outras pessoas estão sentindo, essa aqui é uma das grandes portas que você tem para você crescer espiritualmente. Muito obrigado.